Olá, gente, bom dia. Bom dia para vocês aí, boa tarde para mim aqui. Vocês estão me ouvindo, ok? Eu vou abrir aqui com uma poesia do Castro Alves. Eu tenho revisitado o Castro Alves e eu achei algo tão lindo e eu gostaria de compartilhar convosco. Deixa-me Ó, avisar, bendito. Cléo, deixa-me avisar que os encontros, desde há 50 anos, os encontros em que eu participo, começam com música, poesia e até dança e tudo mais. Então já me tinha esquecido disso. São 2 minutinhos para ambientar, tá bom? Sim, Zé, obrigada. Então vamos lá. Eu vou começar com uma poesia. Da próxima vez eu vou trazer dança, vou trazer palhaçaria, vou trazer teatro. Vocês estão tudo ferrado. Agora eu tenho liberdade. Pronto. E vocês também. Então, a arte e a saúde anda caminho, anda de mãos dadas sempre com a educação. Não se faz isso separadamente. Senão esse processo não é separado em caixinhas. Ó, ó, bendito que semeia, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Semeemos. Então, agora cadê a Adriana? Eu queria falar. Bom, se a Adriana não estiver contactável, Ah, aqui se a não Adriana gente. não tiver, acho que alguém aí da secretaria, até a Adriana chegar, pode dar um alô, fazer esse acolhimento tão bacana. Primeiro, eu gostaria de falar que eu estou com saudade do meu país, estou com saudade de Maricá. E tem uma música que eu gosto muito, da Cesário Évora, que fala saudade. É saudade mesmo. Ela fala saudade, saudade. E para mim, essa saudade dessa terra, primeiro tão quentinha, tão gostosa, tão acolhedora, com educadores pulsante. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro com vocês. Vocês não imaginam o quanto isso faz diferença. Nath, eu não sei se Nath, se Cláudia tá aí, mas se puder dar uma palavrinha. Oi, Cléo, estou aqui. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada, Cléo, professor Zé Pacheco, Tina, Léo, a todos os professores aqui de Maricá. Nós estamos muito felizes e estávamos aguardando muito por esse momento. A gente teve mais de 230 inscrições para um sábado, né, para esses encontros de sábado, além dos de quarta-feira, que já tem professores aqui da rede participando. Só em uma escola da rede a gente teve 25 professores inscritos, né? E que é uma escola que nem está entre aquelas que a gente entrou no consenso para ser para receber, para desenvolver as turmas piloto. Então, nós estamos muito felizes, isso muito alegra, porque é um ótimo sinal de que a nossa rede está buscando, né, inovações, está buscando outras perspectivas de educação, né? Nós estamos abertos e é muito importante que isso aconteça junto. Eu não vou me estender mais. A Adriana, nossa secretária, ela está muito empolgada. Deve ter acontecido alguma coisa para ela não estar aqui, porque ela está a semana inteira me mandando mensagem e falando comigo, cobrando sobre esses momentos, né? Perguntando sobre a nossa participação. Eu não consegui contato com ela agora pela manhã, mas acredito que possa ter acontecido alguma questão que a impediu de entrar ainda. Daqui a pouco ela deve aparecer. Não vou mais me estender. Muito obrigada, estou muito feliz. Muito obrigada a todas e a todos. E com certeza a Maricá está despontando para um novo momento. Bom, vamos lá. Aí a voz de hoje está com uns 30 graus, não é? Estou aqui com 3, a meio do dia. Estou no lugar onde viveu, em criança, Agostinho da Silva. E porquê é que eu estou a falar disso? Porque este não é um projeto como os outros, este é o projeto. E você diz que é, a ver que é o projeto. Porque ao cabo de 50 anos de trabalho,
que eu tenho, 52, mas eu descobri que tudo aquilo que se construiu facilmente se destruiu, porque não tinha colaboração do poder público e desde há um ano para cá que várias secretarias me pediram ajuda e, portanto, é a altura de eu deixar de ajudar, mas ainda vou estar um tempinho, porque não tenho que estar no centro de nada. E muitos agrupamentos de escolas de Portugal que também me pediram. Então eu pensei em fazer um último esforço para que Maricá e Pampilhosa da Serra, no Brasil e em Portugal, sejam as referências maiores de um projeto de longo prazo que está agora praticamente a começar. Serão lugares onde muita gente irá certamente para ver, para visitar, para aprender. Portanto, aqueles que estão agora aqui conosco, se preparem, porque vão ser formadores de professores. Formadores de professores. E o que é que eu me proponho, ou nos propomos? Porque isto é um trabalho que parte de um pequeno grupo, de 7 pessoas. Está o Leonardo, a Tina, a Cléo, a Zizi, várias pessoas. E de um conjunto de educadores, de cerca de 50 educadores que vão individualizar o acompanhamento de cada um dos projetos, em cada secretaria, em cada agrupamento de escolas. O que me proponho fazer são 15 minutos de trabalho por semana, que por acaso hoje vai um pouco mais, porque nós deveríamos ter começado já há 15 dias, mais ou menos, mas adiamos para agora, e vós podereis participar quer deste grupo de sábado, quer do grupo de quartas-feiras, se alguém quiser, porque à quarta-feira, às 15 horas, nós também trabalhamos a mesma coisa que vamos fazer aqui, praticamente o mesmo. Só que neste caso, Maricá vai ter uma especificidade, assim como daqui a pouco Pampilhosa da Serra também terá, certamente. Eu não poderei estar em todos os lugares, decidi estar em Maricá e em Pampilhosa, e dentro de no máximo 2 anos deixarei de estar aqui na internet. Se alguém me quiser visitar, eu agradeço, em Maricá ou na Pampilhosa, que leve, se for na Pampilhosa, que leve uma garrafinha de cachaça, porque me faz muita falta. Eu estou aqui com um chazinho quente, é uma coisa chata a pedir. A gente treme. Então, pronto. Podemos começar. Vão ver que é muito simples. Qualquer pessoa sabe fazer aquilo que eu vou tentar transmitir. Se puder começar, vão ver que é rápido, sem dor. É um trabalho que vós tereis de fazer 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, tão pouco. Com uma pessoa. De preferência, um jovem em idade escolar. De preferência, um jovem que já esteja alfabetizado, mas esta preferência não é uma obrigação. Pode ser com um jovem de 13 anos como com um velho de 90, ok? Mas eu prefiro que seja um jovem, vosso aluno, para quem é professor. Vede se há algum aluno que queira, para além das aulas, estar 15 minutinhos convosco. Nos próximos tempos serão 15 minutos, depois passará a meia hora e em junho será 1 hora. E o que é que nós vamos fazer? Pergunta retórica, não é? Muito simples. Nestes encontros de sábado e os de quarta-feira às 3 da tarde, eu irei fazer convosco, irei construir convosco aquilo que eu considero que é o dispositivo central daquilo que eu chamaria protótipos de comunidade de aprendizagem. O dispositivo central, que é o círculo de aprendizagem. Preparai-vos porque nós vamos construir currículo, vamos construir conhecimento, vamos construir teoria, a par da prática. Preparai-vos. Sereis os primeiros, as primeiras, no mundo. Ok. Então, nós vamos criar círculos de aprendizagem. Depois vamos ver o que é isso.
Nesses círculos, nós vamos utilizar a metodologia de trabalho de projeto. Vamos aprender a fazer dispositivos como a Assembleia, a Comissão de Ajuda, o roteiro de estudo, etc. Muita coisa, muita coisa. Vamos aprender tudo isso devagarinho, homeopaticamente. Criança não é cobaia de laboratório, nem os professores. Preparai-vos, porque vai ser lento para que todos possam, no seu ritmo, fazer. E quando é que vai ser feito? Em aula. Aula. Eu não falei sala de aula. Falei de aula. Aula vai haver sempre. Até ao fim do mundo. Mas é um trabalho que é feito. Pode ser feito numa sala de aula. Pode. Mas é uma aula diferente. É uma aula dialogada. Depois nós vamos estudar o Ramon Flecha, o Lauro de Oliveira Lima e outros. E o Ramon fala disso, da aprendizagem dialogada. É um dos 6 princípios da aprendizagem dialogada. É a aula dialogada. Aqui nestas aulas, porque é disso que se trata, eu irei fazer algo chamado simulação. Irei simular a elaboração de roteiros de estudo, para começar, roteiros de estudo, mais adiante outras coisas, e o que eu faço é muito simples. Eu vou pedir a um de vós, a uma de vós, que se digne ser a vítima de hoje, mas a tarefa de casa é para todos, hein? Não é só para esse que vai ser vítima. Que seja uma vítima que queira comigo conversar durante 2 minutos. Isto vai ser 15 minutos, e já estão para aí, da minha parte, já estão para aí uns 5 ou 6 ou 7. Portanto, já só temos 8 ou 9 minutos, ok? Comigo. Mas por acaso hoje até vou estar muito tempo, porque era para começar a 15, portanto, vou estar mais um tempinho. Mas no futuro, a partir da próxima semana, 15 minutos e depois deixam de ouvir o velho, porque o velho é um chato que não diz nada com nada. Vamos lá. Quem quer conversar um bocadinho comigo, e essa pessoa é como qualquer outra. Todas as outras vão fazer aquilo que eu combinar com aquela. Portanto, se preparem, porque não vão estar fora. Isto não há moleza, isto é para fazer. Fazer e teorizar. Ora, parece que a Cláudia Cardoso... apareceu, mas já fugiu. Apareceu ali um amarelinho. Quando aparece um amarelinho, porque a pessoa quer falar. Pronto. Já agora, Cláudia, já chegou aquelas coisas todas lá do Rio ou não? Não. Cláudia não quer falar, pronto, vamos adiante. Quem quer falar comigo um bocadinho só? 2 minutinhos. O Tales, a mãozinha quer dizer que quer falar comigo? É isso, Tales? É? Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos conversar um pouquinho? Hoje não, será um prazer. É um prazer. Gratidão. Olha, vamos lá. Muito obrigado. E aquilo que eu vou fazer contigo é aquilo que eu pretendo que cada um de vós faça com alguém, com uma criança, de preferência uma criança, mas pode ser de outra idade. Então, Tales, vou-te fazer 1 ou 2 perguntas. E reparai que isto é isomórfico. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Eu trabalharei convosco conforme eu pretendo que vós trabalheis com os vossos alunos. Compreendem? Por isso. E depois vem a teoria. Então, Tales, onde é que tu moras? Moro em Niterói. Niterói. Em alguma rua de Niterói? Na rua Luiz Palmier. Rua? Doutor Luiz Palmier. Próximo à Ponte Rio-Niterói. Ok. Quem foi esse personagem? O Luiz Palmier, se eu não me engano, foi um médico. Se não me engano. Ou seja, não tens a certeza, não é? Foi Não. um médico. Então a pergunta é para todos. É para o Tales, mas é para todos. Se alguém está a viver numa rua que tem um nome, a pergunta é, quem foi? Segunda pergunta, onde viveu? Terceira pergunta, o que fez? Quarta pergunta, em que época histórica? Quinta pergunta, o que se passou nessa época histórica de especial que levou a que ele fosse nome de rua? Ponto. Agora vou explicar um pouquinho, disse isto muito rápido, que é para não ter tempo de escrever, que isto vai ficar gravado, depois podem ver. Não é? Se a gente vai esperar, é como quando eu fazia ditado,
Começava a ditar, uma pessoa mais devagar nada, rápido, quem quiser escreve. Eu era assim, quando dava aula, era terrível. Bom, mas agora tenho-me penitenciado, tenho feito bonzinho, já não faço ditado, é evidente. Tales, essa é uma questão básica. Eu estou a construir contigo um primeiro roteiro de estudo de currículo de comunidade. Comunidade. Porque a partir destas perguntas, tu vais ver o que vai acontecer no próximo encontro. Porque no próximo encontro, todos e todas terão de trazer uma evidência de aprendizagem. Ou seja, que aprenderam a partir da pergunta que eu fiz. Por exemplo, o Tales vai responder que qualquer coisa, não lembro do nome dele, era um médico, viveu no ano tal, morreu no ano tal, ele fez isto e aquilo, e deram-lhe o nome porque, e o que é que isso tem a ver com Niterói e tal. E aí, no próximo dia, depois de eu ouvir os documentos, eu vou fazer outras perguntas que vão fazer com que o Tales crie o primeiro embrião de comunidade e de círculo de aprendizagem. Mas isso é história para o próximo dia. Agora, para aqueles que não moram em ruas, que moram em lugares, o lugar da Paradela, o lugar não sei o quê, é saber a origem do nome também. Tem uma origem, e tem que saber a origem do nome. E ao saber a origem do nome, vão perceber que esse nome foi atribuído há algum tempo. Quando? E aqui nós já perceberam o que é que nós estamos a fazer. Estamos a entrar na história, na geografia, na língua portuguesa, em tudo o resto. Em tudo. Construindo roteiros de estudo. Não fazendo planificação de aula, mas ensinando o outro a planificar. A saber gerir o tempo, espaços, recursos, um projeto de vida. Que agora vamos passar para o projeto do roteiro da subjetividade. Agora, Tales, cá vai outra pergunta, agora para o roteiro da subjetividade, não do aluno, porque do aluno tu perguntarás, mas de ti. É de ti. Tales, diz-me, o que é que tu gostarias de saber neste momento? Saber. Quando eu pergunto o que queres saber, estou-me a referir à teoria. Lógico. Um professor tem que saber a base teórica daquilo que faz. O que é que tu gostarias de saber? Esta é uma pergunta calma, porque senão eu faço outra pergunta e é mais complicado. Então, eu gostaria de saber como motivar os alunos sem ter que obrigá-los sem que eles tenham o sentimento de estarem sendo obrigados, forçados. Olha, este tema vai ser para toda a gente. Para toda a gente. Eu disse que a vítima iria conversar comigo, mas que seria para todos, ok? Olha, Tales, então vou pedir-te que tu ponhas num papel ou no computador algumas perguntas. Primeiro, por que é que há alunos desmotivados e desinteressados? Primeira pergunta. Por que é que há alunos desmotivados, desinteressados? Segunda pergunta. Será possível motivar e interessar um aluno? Posso dizer-vos que há teorias da motivação. Terceira pergunta. Se esses alunos são potencialmente alunos que vão reprovar, que vão para o EJA, que vão, enfim, a pergunta é, quais são as teorias explicativas do insucesso? Quais são as teorias explicativas do insucesso? Posso dizer-vos que há 3 grandes domínios, mas não vou dizer mais nada. 3 grandes domínios. Agora, o que é preciso fazer, Tales? Ir à internet, teorias de insucesso, explicativas de insucesso, aparece lá. Ou ir a uma biblioteca, e saber isso. Ok. Então, vamos passar à fase seguinte, que não fica por aqui. Ou pensam que isto é moleza? Eu já expliquei que isto ainda é o princípio. Não é preciso trazer as respostas todas. Nós vamos ter até ao fim do ano, até novembro, para responder a isto tudo, ok? Vamos construindo. Vamos lá. A segunda pergunta é, o que é que tu queres fazer, Tales? O que é que tu queres fazer? O que é que te apetecia fazer agora, neste momento? Deixar de ouvir o velho, não é? Está a ser chato, mas essa não vale. Vais ter que nesse exato momento? Sim, o que é que tu gostarias de fazer? Aproveitar o curso. Diferente da primeira pergunta que eu lhe fiz, eu estou aqui porque é do meu interesse.
Eu estou motivado. Eu vim em busca de algum conhecimento que talvez eu não tenha ainda, de alguma coisa que eu tenha deixado passar. Muito obrigado, Tales, porque estás a dar a resposta. Quando alguém responde, nós devemos responder com uma pergunta. E o Tales já deu a resposta. E quando ele diz que quer participar, o que ele quer fazer é participar neste curso. A minha pergunta foi retórica. Ele quer participar, está aqui. A pergunta seguinte seria, porquê? Mas ele já deu a resposta, é curioso. Já deu a resposta. Então, se realmente queres participar, então cá vão algumas perguntas que nós vamos trabalhar nesta formação. Não é um curso, isto é uma aula de um processo formativo que vai transformar-se em círculos de estudo, oficinas e outras coisas. Mas eu percebi, é um curso, pronto, é um curso. Olha, as perguntas são estas. Por que é que há aula? Por que é que há turma? Por que é que uma aula tem 50 minutos? Eu saboreio isto, eu já estou a saborear, mas ides ver porque no próximo encontro. Por que é que todas as escolas entram à mesma hora e saem à mesma hora? Deve haver alguma razão, então estou a perguntar, estou curioso. Por que é que o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? Por que é que há intervalos? Por que é que há ano letivo? Por que é que o ano letivo tem 200 dias? Qual é a idade para aprender? Para começar a aprender? Vou parar, porque agora tenho aqui uma lista que vocês nem imaginam, tudo aqui nesta cabecinha. Ok? Sabem, estas perguntas foram aquelas que eu fiz há 50 e tal anos. E, portanto, bom, vamos tentar acabar agora fazendo o seguinte. Eu não te vou perguntar o que tu queres ser, mas tu vais ter que perguntar aos teus alunos, a esse aluno, só quero um. Nós vamos começar no 1 para 1. 1 para 1. Não quero mais, porque sabendo trabalhar com um, sabemos trabalhar com 1000. Então, a pergunta é, mas eu não te vou fazer, porque sei que tu queres, não é? Perguntar ao teu jovem, que tu vais ter como tutorando, o que é que tu queres ser. Não perguntes o que queres ser quando for grande. O que queres ser agora. O que é que tu queres ser? Esta pergunta é fundamental. É fundamental. E, portanto, não te vou fazer porque eu sei o que tu queres ser. Tu queres ser um professor que a todos dê garantias de educação. Que é isso que está na Constituição da Federação. A educação é um direito de todos. E é isso que tu queres, Tales. Dar a todos o direito à educação. Que este modelo que está aí não serve. Olha, vejam lá quantos reprovam, quantos têm reforço, quantos vão para o EJA. Não. Estamos aqui. E, finalmente, a pergunta é com quem queres? O que eu fiz neste momento foi trabalhar os 4 pilares da educação. O aprender a saber, ou a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e agora o aprender a conviver. Ou seja, Tales, vou-te perguntar quem são as pessoas que contigo vão fazer o teu núcleo de aprendizagem. Nós vamos fazer núcleos de aprendizagem que têm de ter no mínimo 3, no máximo 7. 3, máximo 7. Podem ser professores, mas se tu não encontrares um professor vivo, em Maricá tem muitos, está aqui tanta gente, estão vivos. A maior parte já morreu, não é? Mas alguns estão vivos, estão aqui, olha, estão vivos. E, portanto, Tales, tu vais falar com outros e vais começar a constituir o teu núcleo, que é um conjunto de gente, que pode ser professor, pode ser a mãe de um aluno, um pai, um tio, um agente comunitário, um psicólogo, um terapeuta da fala, não importa. Todos somos educadores, todos. Agora, vou-te pedir, se tu tens filhos, para não fazeres do teu filho a pessoa com quem vais trabalhar. É muito complicado. Eu estou-te a dizer, foi uma das minhas besteiras. Quando meu filho nasceu, eu fui para a Escola da Ponte. E quando ele tinha 2 aninhos, eu comecei a fazer perguntas.
O desgraçado, pronto, começou a responder e acabou professor de matemática. Que chatice. Bom, eu falhei na educação, enfim, só podia acabar professor, porque eu fiz dele a minha vítima. Era eu perguntava, ele respondia, eu me perguntava outra vez, ele respondia, andava nisto. Foi assim que eu aprendi a fazer tutoria. Então, se alguém aqui tiver filhos em idade escolar, que estejam nas vossas escolas ou em família, não façais deles o interlocutor. Arranjai uma criança lá da vossa turma, se vós sois professores, ou de um primo que tem um filho, ou de uma sobrinha, qualquer coisa, está bom? É um pedido que eu vos faço para não haver... Depois eu conto-vos porque é que eu faço este pedido. Então, Tales, não há livro de reclamações, tu te voluntarizaste, tiveste que maturar este tempo todo, e todos os outros vão ter que ter respostas no próximo encontro, ou pelo menos um princípio de resposta. As respostas vão sendo construídas, tá bom? Para que nós façamos outras perguntas e façamos. Recomendo que façam todos os dias 15 minutos. Todos os dias 15 minutos com essa pessoa, com essa criança. 15 minutos. Fazendo as perguntas, eles vão responder e vós ides construir roteiros de estudo com estas perguntas que eu fiz ou outras que... Vou dar um exemplo, ok? Só um exemplo. Vamos lá. Vamos lá, pode ser este. Já falei, aqueles que já escutaram, eu peço desculpa, mas poderia falar outro exemplo, são tantos, mas vou falar de um exemplo brasileiro. Eu fiz tutoria no Brasil, em muitas escolas, sobretudo no projeto Âncora, mas noutras também. E um dia eu comecei a construir roteiros de estudo com as crianças, a partir da pergunta que me sugeriu uma criança, quando eu lhe perguntei: onde é que tu moras? Foi a primeira pergunta que eu disse ao Tales. Onde moras? Onde resides? Ele disse: na comunidade. Eu pergunto, a seguir eu vou logo com outra pergunta. Comunidade ou favela? E ele: não, comunidade. E aí eu fui para o porquê. Porquê? Porque favela é feio, respondeu. Ok, favela é feio? Pergunta a seguinte: porquê é que é feio? Ele não soube responder. Aí eu perguntei: onde foi a primeira favela? E ele, passado meia hora, trouxe-me um mapa do Rio de Janeiro e disse: foi aqui, no Morro da Providência. Eu não vou contar a história, porque ela leva aí uns 5 minutos, vou acabar já a história, para perceberem como é que se constrói o texto de estudo. Aí eu perguntei-lhe: quem fez essa favela? E eles foram e voltaram e disseram: foram militares. Quem foram os militares? De onde é que vinham? Eles foram e voltaram, vinham de Canudos. O que foi que aconteceu em Canudos? E aí fomos, pela Guerra de Canudos, pelo conselheiro, eles souberam quem era o conselheiro, do conselheiro foram para tantos lugares, para a Guerra da Seção, para a Guerra do Paraguai, foram perceber que Floriano Peixoto queria acabar com aquela comunidade, mas não, ele morreu em 1995, mas conseguiu acabar com muitas famílias no desterro, até lhe darem o nome de Florianópolis, para eles parar de matar. Eles entenderam muita coisa, foram para o Euclides da Cunha, para a Guerra do Fim do Mundo. Eles aprenderam numa semana 140 e tal conteúdos, de português, matemática, história, geografia e tudo mais. 140 e tal. A partir da pergunta: porquê é que favela é feio? Percebem que eles têm que procurar, não sou eu que lhes tenho de dar aula sobre o Duque de Caxias ou a Guerra do Paraguai, não sou. Eles até encontraram coisas que eu não sabia e que aprendi. Aliás, é uma coisa que vocês dizer, nós vamos aprender com as crianças, quando elas trouxerem respostas. Pronto. É uma pergunta muito simples que leva a muitas outras. O que eu pretendo até à próxima semana é que conversem com uma criança e lhe façam perguntas. Quando ele der a resposta, vós começais a construir perguntas para ele procurar a resposta. É um jogo, eles vão procurar as respostas. Claro que, quando eles vêm com as respostas, vós temos de perceber se a resposta é fake news, não é? Ou se é mesmo, porque... E podeis dar algumas pistas também na internet, nos livros e tal, nos manuais escolares. Tudo isso pode ser utilizado e deve ser utilizado. Mas nunca deem respostas, por favor. Nunca deem resposta. Nunca. Quando uma criança me dizia: professor, eu estive aqui a dizer, e diz que aqui o ser vivo é o que nasce, cresce, produz chimol. O que é que o professor acha? Eu dizia: tu disseste que é o que nasce, cresce, produz chimol. Ele: pois, eu quero que o professor diga se está certo ou não. E eu perguntava: o que é que tu achas? Eu devolvia-lhe a pergunta. Nunca dei resposta.
A resposta constrói-se, ao contrário daquilo que o professor faz, que informa e o aluno consome o currículo. Neste caso, o professor não informa, o professor transforma, e quem constrói o currículo é o aluno. Constrói conhecimento, coloca numa ação, desenvolve competência, etc, etc. Vamos aprender muita coisa neste aninho que está pela frente. A partir de agora, eu não vou esperar reclamações, vou ouvir as reclamações no próximo dia, vou deixar-vos aqui com boa gente e vou almoçar. Aqui já passou a hora do almoço. Eu sei que ficaram aí muitas dúvidas, com certeza, mas temos aqui o Leonardo, a Tina, a Cléo, a Ingrid, a Zizi, eu vi para aqui, é a mesma Natália, que também já, umas coisas que ela já fez e aprendeu e tal, a Elô, que vos vai explicar tudo que pode ter a ver com dúvidas. E gratidão para o Tales e muito obrigado a todos que me aturaram este tempo. Não vou ouvir reclamações nem perguntas, vou ouvir no próximo dia. Tá bom? Se esperavam uma coisinha simples, é simples. São 15 minutos, com uma criancinha, todos os dias. E aqui comigo, no próximo encontro, é só 15 minutos. Ficar em paz, proteger-vos, que a Covid ainda está aí. Cuidado com essa coisa de deixar a máscara, cuidado. E cuidado com o pauzinho que cai, não sei se caiu aí, mas deve ter caído também, um pauzinho que veio do Sahara. E é isso. Namastê, foi um prazer. Sei que ficaram muito irritados por eu não dar respostas. Eu só faço perguntas. Mauro e a companhia, Valéria, também. E tanta gente boa que está aí. Pronto, o velho vai embora, que já está chateado mais. Ficar em paz, voltaremos no outro dia. E queria saber o que é que aconteceu com a Adriana, que espero que não tenha acontecido nada de mal. Beijinhos, tchau. Tchau, professor, um abraço, bom almoço aí para o senhor. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? A gente ainda tem uns minutinhos, tem alguns informes, eu acho que a gente vai na medida. Leonardo, não sei se Leonardo já tem alguns informes para vocês, tem alguma coisa, mas seria importante que vocês não aproveitassem o máximo perguntando, o máximo do máximo mesmo. Perguntem qualquer dúvida. Eu acredito que vocês já entenderam que vocês acabaram de fazer um roteiro de estudo, né? Isso que vocês acabaram de fazer é um roteiro de estudos. E que vai ficar na mão de vocês também construir isso. E é exatamente isso que vocês vão construir com os educando de vocês. E só para deixar claro, parece fácil. Mas na hora que vai para a prática, depois vocês conversem depois vocês vão falar para mim. Quando eu fui fazer, eu falei assim, é fácil. E quando algum educando fala assim, não quero saber de nada, não quero aprender nada, aí começa. Aí vocês vão me perguntar, mas Cléo, eles falaram que não querem nada. Pergunta. Vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. Vai ter uma hora que, como diz o José, nem que seja por raiva, eles vão responder que quer alguma coisa, né? E é muito interessante. E às vezes também acontece algumas coisinhas no meio do caminho, mas é justamente para isso que nós vamos estar aqui. Eu, Léo, Tina, Ingrid, Mauro e quem mais vocês precisarem. Eu não sei se já há um grupo, mas a gente pode ir também fazendo... Nós vamos ter uma forma de se comunicar para que vocês também possam ir tirando essas dúvidas e que facilite o nosso processo nesse meio. Hoje eu também estou com um desafio aqui que vocês nem imaginam. Eu estou tentando aqui descobrir como é que fala ucraniano, porque eu não sei falar nada, e vou receber hoje um grupo de crianças ucranianas para acolher na residência do estudante onde eu estou. Então, eu estou aqui apanhando, porque o bendito tradutor não quer instalar no meu computador, nem no meu celular, e aí eu estou copiando textos de acolhimento e tentando aprender, pelo menos, o que significa cada palavra. Então, é desafiador.
E eu vou perguntar para as crianças o que vocês querem fazer, o que vocês querem, para além também de todo o acolhimento necessário nesse momento, que perderam tudo. São famílias que estão chegando aqui só com a malinha de roupa e mais nada. Nem dinheiro, gente, para vocês terem ideia, tem. Não tem nada. Então vai ser bastante desafiador, mais uma vez, aí nesses desafios que a vida vai nos colocando, né? E vai ser bom, eu sei que vai ser bom. Aí eu estou muito eufórica, eu não sei se vocês estão, mas eu estou, porque como uma brasileira, eu sonho tanto com esse momento que vocês não têm ideia. Leila levantou a mãozinha, o Alex, eu não sei quem levantou primeiro, acho que foi a Leila. Alex, depois Leila. Obrigado, Tina. Alex? Olá, bom dia. Está me ouvindo? É que eu estou pelo celular e eu não sei se ele funciona direitinho. A pergunta que me veio, na verdade, uma curiosidade que eu não sei se eu vou estar adiantando ou não, né, o nosso processo, mas é porque o professor José, ele comentou sobre no máximo 7 alunos, né? E aí a ideia, né, é reinventar o ensino, né? Enfim, é repensar nossas práticas docentes. Mas no nosso contexto de salas e de ensino hiperlotado, como seria isso, né? Já que ele mesmo deu o caminho de que o processo precisa de menos alunos, né? Eu fiquei um pouco interessado nessa parte, assim. Só que eu não sei se isso já seria uma questão para outros encontros ou se é uma questão que não está no cronograma, né? Que eu posso perguntar agora, entendeu? Quer que eu comente como está sendo em Mogi? Cléo, o que você acha? Alex, eu sou de Mogi das Cruzes, eu também trabalho em uma rede pública, né, na secretaria, e lá a gente começou no ano passado esse processo. O que o Zé pediu hoje para vocês é para fazer essa tutoria 1 para 1, quer dizer, um tutor e uma criança. Então, nesse momento, foca no 1 para 1. Né? O que ele disse aqui hoje? Quem consegue fazer tutoria com 1, consegue fazer com 1000. E isso é verdade. Mas vamos lá, vou te falar como é que a gente fez aí em Mogi das Cruzes. Como a gente começou pequenininho, passo a passo, devagarzinho, e como eu falei, a gente está desde o meio do ano passado. Para esse ano, a gente conseguiu que os professores que entrassem no programa, que eles atuassem em duplas nas turmas, porque legalmente você não pode dividir uma turma. Então, você não pode ter uma turma de 30 ser dividida em duas turmas de 15. Isso é em Mogi, tá? Aqui em São Paulo. Então, a forma que a gente conseguiu, como é um projeto especial, a gente conseguiu fazer a alocação de 2 educadores numa turma. E aí, o que a gente conversou com os educadores? Eles não vão dividir a turma em 2, porque, como diz o Zé, o trabalho do professor não deve ser solitário, mas solidário. Então, eles estão sendo solidários nesse momento. Então, a turma toda é cuidada por 2 educadores, então eles conseguem fazer esse tempo para tutoria com as crianças. Obrigado. Não, era essa a dúvida, porque ele justamente ele falou que quem ensina 1 ensina 1000, mas depois ele falou que era até 7, eu fiquei um pouco assim, mas até fiz um cálculo aqui, minha escola tem uma média de 900 alunos. Se eu fizer a conta certa, teria que ser 100 e poucos professores para poder tutorar nessa média de 7 alunos. Eu falei, gente, mas e aí? Não, Alex. Não é isso. É nesse momento. Porque nesse momento, isso. O professor, ele consegue fazer uma tutoria bem feita para de 12 a 15 alunos, tá? Até porque nós estamos começando uma prática nova, né? Vamos colocar para vocês, eu vou dar um exemplo assim bem simples. Eu vou dar um exemplo da minha experiência quanto educanda, não só como educadora. Quando a gente começa um curso Quando eu comecei o mestrado, eu levei um susto muito grande, porque
nós nunca aprendemos a pesquisar mesmo, a ser pesquisadores. E quando eu comecei a trabalhar também numa outra pesquisa, eu me deparei com algumas dificuldades. Por quê? O porquê daqui, eu esqueço. Por quê? Porque a gente está muito acostumado já com um tempo e de respostas muito dadas. E por que que o Zé está falando, quando o professor José fala assim, olha, nós vamos começar de 1 para 1, depois 7, depois 15, e depois a gente vai caminhando. Isso é um processo mesmo, porque se a gente colocar vocês agora, por exemplo, já na primeira tutoria, com 7, vocês vão falar, cara, não dou conta. Apesar de parecer algo até simples, vocês vão perceber que na prática vão surgindo aquelas questões de como é que eu vou arrumar soluções para isso. Né? Depois a gente vai para os 7, depois a gente vai para os 15, depois a gente vai caminhando junto com a própria secretaria para a gente ir achando como é que a gente vai fazendo todo esse processo acontecer. Em uma escola que seja com 900, que seja... Eu vou dar um outro exemplo. No Complexo do Alemão, quando eu fazia as assembleias, que a gente começou a fazer assembleias lá, eu ainda estava muito inexperiente com a questão da comunidade de aprendizagem, mas lá eu tive que inverter a situação porque eu precisava começar com a assembleia. A assembleia era também para saber o que eles querem e o que eles queriam fazer. Eu levei um susto, porque de repente tinham 50 crianças, depois tinha 200 crianças, depois tinha 300 crianças numa quadra. Então eu fiquei super assustada, só que eu falei, e agora, né? E agora que eles mesmos se dividiram em pequenos grupos, eles discutiram todos os temas que para eles eram importantes, e eu vou falar para vocês alguns dos temas que para eles, escolha deles. Racismo na infância foi um tema que eles escolheram e eles se aprofundaram nisso. O impacto disso na saúde deles, por que eles ficavam tristes quando sofria racismo, o que era racismo, eles foram pesquisando. Eu tenho todo esse material e posso compartilhar com vocês. Eles desejaram. Eu só ia fazendo mediação, tutorando. Cada vez que eles me traziam uma pergunta, eu também trazia para eles, não resposta, mas outras perguntas, e ia ajudando eles a aprender a pesquisar. Porque se a gente falar assim, ó, se eu falar para vocês agora, entra aí, pesquisa um tema, vocês vão lá e pega a primeira fonte. E eu fui aprendendo, e aí eu aprendi no mestrado também, como é que a gente vai sintetizando as fontes de pesquisa. Porque tem muita coisa que você vai pesquisando e que não são verdadeiras. Né? E aí, como é que a gente vai pesquisando? E os alunos e os educandos vão também passando por esse processo. Por isso que é 1 para 1, primeiro passo, como o José fez hoje aqui. Depois, é isso, não é, Tina, Leonardo? Se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto, me ajudem aí, porque vocês percebem que, assim, o tempo inteiro a gente vai aprendendo aqui um com o outro, porque tem hora que a gente também fica um pouquinho na dúvida, né? É isso mesmo, enfim, Léo. É isso né, mesmo que você Léo? está falando. Eu até queria pegar um gancho aqui na sua fala, eu tinha levantado a mão para falar isso, mas só para buscar também uma outra experiência. Eu sou professor da Rede Federal, do Instituto Federal, em Ipatinga, trabalho com adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos e com adultos no curso de engenharia. Aí você me pergunta, como é que você faz para fazer tutoria no curso de engenharia, que tem uma estrutura curricular bem fechada? A primeira coisa é muito simples, sabe? No curso de engenharia, você tem que dialogar com o ser humano que está do outro lado. Né? Uma certeza, eu lembro da primeira vez que eu tive uma conversa com o Zé sobre como transformar instituições que possuem estruturas de formação tão rígida. Como lidar com o profissional que está, o meu colega que está do outro lado e tão seguro nas suas informações, doutores extremamente seguros e acostumados com um modelo muito tradicional de educação. Né? E é isso todos nós, né? Assim, eu tenho 25 anos de docência e a todo instante, o que o Zé me falou naquele momento você não precisa de mudar as pessoas. As pessoas mudam se elas
acham que devem mudar, mas buscar sempre o melhor em todos os momentos do processo. Lembrando que a educação é um grande espiral. E aí, hoje, por exemplo, eu me sinto muito confortável onde eu estou, né? A instituição IFMG, nós temos mais de 2.000 estudantes só no campus que eu trabalho. Tutoro todos? Não, impossível. Mas tem núcleos que eu acompanho. Eu acompanho o núcleo feminino, eu acompanho o núcleo de educação afrodescendente, acompanho o núcleo de pensar a diversidade, o núcleo de como pesquisar, né? E o interessante é que o movimento, quem vira tutor? De repente, o tutor é um outro estudante, que está tutorando um outro estudante, fazendo a estrutura mesmo de um círculo, em que o processo de aprendizado não existe, na sociocracia, não há o maior ou o menor, né? Há um processo de reflexão em que a troca, em que as habilidades, as competências de cada estudante, de cada pessoa, é levada em consideração. E qual que é a nossa competência? A minha principal, pelo menos, é ajudar o outro a fazer isso que a Cleo acabou de falar. Ajudar o outro a como se organizar na sua pesquisa, né? A como preparar o seu roteiro, né? E se tornar protagonista do seu próprio processo, né? Aí tem uma questão que é uma transição muito interessante, que é da instrução, ou seja, daquela lógica de que eu estou ali na frente instruindo um estudante sobre o conteúdo que eu sou e que eu domino, para a lógica da aprendizagem, em que quem é o responsável pelo processo é o processo dialogado, em que eu medio como mediador, mas quem é dono do processo, quem tem as perguntas e quem vai desenvolver o roteiro é o educando, dentro das suas especificidades, dos seus maiores interesses naquele momento. E os interesses humanos são isso, né? Vão crescendo junto com o ser humano. Só um recadinho, Cleo, que eu gostaria de falar também. Era para ter saído nesse final de semana o edital. Eu esperava estar aqui já entregando para vocês o edital para a inscrição. Em função da visita do ministro da Educação na instituição que eu trabalho, o edital não saiu, mas ele está no forno. Eu estou assim esperando, ele não vai queimar, porque eu estou olhando a luz do forno o tempo inteiro, e daqui a pouco o edital sai e a gente vai divulgar para vocês, né? Vocês estão no movimento, que é um movimento de integração nacional de comunidades, né, e de processos de aprendizagem e inovação, e que vai ser reconhecido pela instituição federal em que eu atuo, né? Então, todas as pessoas aqui, todas as pessoas que atuam também na quarta-feira, dentro do projeto, serão certificadas ao final desse processo. E o mais interessante, mais do que o certificado, é a certeza que tudo isso aqui vai ser registrado e vai estar dentro do Ministério da Educação, dentro da instituição federal, porque a legislação brasileira, isso que a gente está fazendo aqui, é totalmente de acordo com aquilo que a legislação brasileira fala. A gente não pode esquecer que a nossa lei tem nome e sobrenome. O nome da nossa lei é Lei Darcy Ribeiro. E a gente está aqui praticando Darcy, né? Era isso. Cleo, Tina, mas a Leila está com a mão levantada há um tempão. O Alex falou. Né? Está com a mão levantada, a Leila e a Cleo. Essa ordem. Alex? Oi. Não, gente, eu agradeço muito pelas explicações, porque, assim, eu já havia pesquisado algumas questões, não me aprofundei, confesso, com tanto afinco. Cheguei a ver tem uma espécie de documentário sobre o projeto Âncora, né? E, enfim, só que tanto o Âncora como a própria Escola da Ponte eram, né, projetos, situações que aconteciam com um número reduzido de alunos. E foi legal ouvir vocês falarem, né, de contextos de prática com 300, 500, né? Turmas cheias, né? Que é o que a gente está acostumado na nossa vida docente, entendeu? E aí era isso mesmo, era essa vivência num contexto maior.
né, mais amplo, entendeu? Era isso, basicamente. Muito obrigado. Leila. Bom dia a todos. A minha pergunta, eu tenho algumas perguntas. A primeira é bem prática com essa atividade que o Pacheco passou. Ele falou da gente fazer esse trabalho 15 minutos com o mesmo aluno, né? Todos os dias. Só que, por exemplo, a gente do segundo segmento, a gente não vê os alunos todos os dias, né? Nós vemos os alunos 2 vezes por semana. Tem disciplinas que vêm 1 vez por semana. E aí, como que faria isso? Oi, Leila. Bom, é diferente, né, Tina, de Mogi, né? Já deu para sacar agora que é diferente. Bom, a gente vai achar um caminho juntos com vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão na escola todos os dias ou não? Não, não estamos. Vocês circulam em escolas diferentes, Leila, é isso? Isso, a gente está, por exemplo, eu sou língua portuguesa, né? Então, eu estou 2 dias na escola, às vezes a gente está 3 dias, mas a gente não tem, tudo fragmentado, né? Eles têm aula, cada dia tem aula de uma disciplina. Então, então nós vamos lá. não estamos. Então, fala, Tina. A sugestão, Leila, como esse é só um momento para você entender como funciona a tutoria, você pode pegar um sobrinho seu, um vizinho, entendeu? Alguém que você tenha contato para fazer esse momento de praticar a tutoria. Eu tinha uma outra sugestão, que foi uma que eu fiz. Por não estar todos os dias com o meu tutorando, a gente abriu os dias presenciais que eu posso e o remoto que eu não posso. Foi isso. Eu abria rapidamente um remotozinho com ele e perguntava, e aí, como é que tá? Como é que tá seu roteiro? E aí ele falava para mim, olha, eu tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade nisso. E aí a gente ia já achando as soluções. Ou seja, eu aproveitava todos os momentos, os 15 minutos presenciais e depois não deixava também passar dos 15 minutos remoto. E deu certo. Isso é uma sugestão que talvez dê para vocês. Como é 1 para 1, fica mais fácil. No meu caso, tá, gente? Eu achei essa solução, por eu não estar direto com o tutorando, e deu certo. Legal, eu tenho outra, eu gostei mais dessa, porque eu gostaria de fazer com os alunos mesmo, né? Sim. E outra coisa, só, não sei se é o momento disso, eu vou colocar a pergunta, se não for, tudo bem. Ele falou que eu entendi que esse diálogo, ele ia proporcionar a construção de um currículo, né? E que esse currículo, o currículo seria feito a partir dessa demanda que vem do aluno, desse diálogo. Aí me veio a seguinte questão, e o currículo, ele geralmente vem da Secretaria de Educação, né? E para toda a rede. Então, a proposta futuramente seria que não existisse mais esse currículo unificado e como que vai ser isso, né? Vai ser realmente essa coisa assim, realmente o interesse do aluno dentro da escola, vamos ter vários currículos, não vamos ter, né? Porque assim, vai muito bem diferente, né? Como que seria isso? Se não puder falar agora, tudo bem. Mas já fiquei com essa dúvida. Não, eu vou até passar essa bolinha para a Tina, porque eu sou um pouquinho mais radical nesse sentido, mas uma boa radical, tá, gente? Vou lá, eu vou dar um exemplo. Tina, eu vou dar um exemplo rapidamente para vocês, ok? Eu sou professora convidada no curso de medicina na UFRJ de Macaé. E a turma que eu estou é a medicina em comunidades. Então, e eu estou dando esse exemplo porque o Léo também está nesse pedaço com cursos, e é um curso, eu nem preciso falar para vocês o que é medicina no Brasil, né? Aquela coisa fechada. Era fechada, tá? Porque a coisa está ficando diferente. Eles falam assim, a primeira pergunta foi, eu dou aula espetáculo, então já começou diferente. O que é uma aula espetáculo no curso de medicina? É uma aula espetáculo. Aí eu fundamentei a aula espetáculo e expliquei o que é uma aula espetáculo. Um dia eu explico para vocês e vocês vão fazer uma vivência disso. E a partir daquilo que eles começam a fazer, a partir da pergunta deles, eu fui observando o que eu estava trabalhando dentro do currículo da estrutura da medicina. O currículo duro mesmo ali, ó. Tem que fazer isso, tem que não sei o quê. Nós ultrapassamos.
Nós chegamos à conclusão agora e nós ultrapassamos, e vocês vão receber esse material, né, Tina? Vocês vão perceber que tudo isso está, sim, faz parte do currículo. Há a sutil diferença, a sutis diferença, que eu acho que a Tina, que já está lá em Mogi, pode falar, porque eu ouço muito isso. Ontem eu ouvi, no curso de quarta-feira, uma professora muito preocupada, ela falou, mas quando é que eu atinjo o currículo? E a gente depois, vocês vão percebendo que vocês vão cumprindo, sim, mais do que muito até, para mim, no meu ponto de vista, a gente chega a passar além daquilo que está previsto no currículo, porque a gente consegue ultrapassar essas dimensões de aprendizagem em um outro nível, no meu ponto de vista. Eu acho que dos meus colegas aqui também. A gente avança em outras coisas. Tina, ajuda aí. Leila, é uma pena que eu não preparei, então eu não estou com as imagens aqui comigo, senão eu compartilhava a tela aqui e mostrava para você. Tem um livro do Projeto Âncora, que é de 2014 e 2015. Esse livro foi distribuído no aniversário do Âncora, ele não tem para venda, tá? Mas, nesse livro, ele tem 2 imagens que deixam muito claro, responde de uma forma muito objetiva a sua pergunta. Numa página, ele mostra essa educação convencional, tradicional, a que a gente tem hoje em dia, né? Ela parte desse currículo. Então, você tem no topo, você tem um currículo, então tem as disciplinas, cada uma com seu conteúdo. No gráfico, o miolo ali tem as aulas expositivas, né, as provas e tudo mais, e aí no final você tem ali a criança com o que ela conseguiu assimilar de tudo aquilo que foi dado. Quando o Projeto Âncora implantou, né, fez a escola do Projeto Âncora, ele fez essa estrutura ao contrário, né? Enquanto você tem a tradicional parte currículo, aulas, provas e criança adquirindo saberes, no esquema do Projeto Âncora, tudo parte da criança. O que está no topo é a criança, a vontade da criança, a curiosidade da criança. Porque a criança é curiosa, todas as crianças, né? É nato isso, ela nasce curiosa para tudo. Então, a partir dessa curiosidade da criança, aí você tem aqui no miolo, desenvolvimento de projetos de interesse da criança, as oficinas, aulas, como o próprio Zé fala, algumas coisas tem que dar aula. Se uma criança quer aprender piano, como é que ela vai aprender piano se não tiver um professor de piano para dar aula de piano para ela? Né? Então, você tem ali as aprendizagens significativas construídas no processo através de projetos de interesse da criança. E, no final, na base, você chega no currículo. Então, vou te dar um exemplo muito simples, que eu gosto muito desse exemplo, né? Muitas crianças gostam de construir uma pipa. Então, a criança chega e fala, adoro construir uma pipa, quadrado, não sei como é que chama aí na sua região, mas uma pipa de empinar, né? Através da pipa, ele quer construir a pipa. Ok, quais os materiais? O que você já sabe sobre a pipa? Quais materiais você precisa? Quem pode te ajudar nesse projeto? Né? Quanto tempo você vai demorar para construir uma pipa? Quanto de dinheiro você precisa para comprar o material, a vareta, a linha, o papel de seda? Ok. Aí você chega no currículo. O que se aprendeu fazendo a pipa? Deu para aprender português? Deu, ele teve que anotar no caderno tudo que ele foi pesquisar, Ele aprendeu matemática, quais cálculos matemáticos ele aprendeu? Ele percebeu que a vareta, ele tem que dividir 1/3 da vareta para sim, 2/3 para sim, e aí quantos cálculos? E aí você pode ir em currículos muito mais avançados. Como a pipa fica no ar? O que é a resistência do ar? Você não está falando mais ali de educação infantil nem fundo, você já está indo mais avançado. Então, você pode aprender tudo através da pipa, através de saber fazer pão. Né? Eu tive aí lá uma criança que queria saber por que o milho é amarelo e nasce num pé de milho verde. Então, quanta coisa você pode saber através da curiosidade da criança? Todo o currículo e muito mais. Respondido? Então, obrigada, Tina.
Sandra, bom, gente, a gente já está caminhando para o final. A gente quer deixar vocês muito tranquilos, que isso não seja assim algo que fique maçante para vocês também. A gente chama uma proposta de 15 minutos com o Zé. Olha, tem umas perguntinhas no chat. Vai ter presencial? Sim, vai ter presencial. Só para vocês saberem, o professor José Pacheco vai morar em Maricá. Vocês estão lascados, porque ele vai ficar aí atrás de vocês o tempo inteiro, porque ele fica mesmo. Vai ser bem interessante, vocês têm ideia, mas vai ser bom, porque é legal mesmo. Ele é um bom aprendiz de estar junto com a gente, isso vai ser legal, né? Então ele vai morar aí. Eu também vou morar em Maricá. Então vai ser bem bom, né? Costumo dizer isso. Fizeram outra pergunta, tem materiais? Sim, nós vamos disponibilizar, acho que a Tina também já está colocando, materiais que possam ajudar vocês. Também peçam mais, né? O livro Inovar é um bom livro. Eu costumo falar que eu fiz, pela primeira vez eu li um livro ao contrário. Eu comecei do fim para o começo, mas depois me fez sentido. Daí eu acho que quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. Eu acho que tinha outra pergunta, foi do material, se vai ter presencial? Sim, vai ter presencial, tem material sim. Agora é o Carlos e a Sandra, e aí depois vocês concordam em fechar? Pode ser, para todo mundo ficar tranquilinho? Então, a Sandra e depois o Carlos, beleza? Vamos lá, Sandra. Bom dia, sim, bastante feliz em estar aqui, assim, esse processo dialógico, o convite é muito interessante. Eu sou colega da Leila na escola estadual, né? Embora eu trabalhe na Secretaria de Educação, eu me inscrevi pelo Elisiário Mata do Estado, né? E aí algumas das minhas questões já foram respondidas, mas aí eu queria deixar o desafio de trabalhar com a Leila, por exemplo, numa turma de formação de professores, né? São turmas grandes, né? Mas que assim que a gente dá conta de poder fazer isso de maneira virtual o dia que a gente não esteja na escola é uma grande opção. Eu acho que é um desejo muito grande de levar isso para o Estado, numa escola onde a gente tem formação de professores. E aí até para dizer que elas estão assim ávidas e desejosas de coisas diferentes, transgressoras, né? E a gente tem a obrigação de estar levando isso, eu acho muito bom. E ontem mesmo a gente teve um encontro e elas falavam dessa... por que na prática é diferente da teoria, que elas precisam fazer coisas diferentes, mas que na prática a gente acaba dando mais do mesmo. Então, esse projeto vai propiciar que a gente esteja fazendo na prática junto com elas, né, a partir de tudo isso. Então, agradeço muito e quero ver como é que a gente pode... Eu e Leila, né, também tá dentro do Elisiário, trabalhando juntas, mesmo com disciplinas diferentes, né? Com elas eu dou Sociologia e Leila Língua Portuguesa. E aí como é que a gente pode fazer essa dupla, né, na escola, que é enorme, mas assim na escolha dos estudantes, do grupo, como é que a gente poderia organizar isso? Professora, eu posso comentar que eu adorei sua fala, tá? Lembrou muito de um trabalho que eu estou fazendo aqui. Na minha região, bem próximo aqui, tem uma cidade que eu estou muito próximo, inclusive vou comprar uma casa lá também. Eu acho que todos nós fazemos esse movimento, chegamos e queremos um pedacinho de chão, chamado Iapu. E estou fazendo um trabalho direto, em chão de sala, com professores da rede pública municipal e estadual. Exatamente esse mesmo trabalho, só que presencial. E lá a gente veio essa pergunta, como é que a gente faz? Aí eu virei e falei, olha, vem cá, como é que funcionaria isso na perspectiva da pedagogia de projetos? Como é que é possível pensar um projeto? Aí uma professora virou e falou assim, ótimo, mas tem uma outra coisa, como é que eu vou pensar o projeto? Aí eu falei, professora, como é que o seu círculo está pensando o projeto? Né? Se são duas pessoas, quem são as outras pessoas, quais são os estudantes? Eu costumo falar isso, quando a gente forma uma equipe, e como vocês estão no ensino médio, né? Eu falo isso muito dos meus estudantes. Aos 16 anos, o voto seu na urna vale tanto quanto o meu de 47.
Então, por que não exercitar a autonomia de construirmos junto o projeto? Né? Então, é esse o caminho que eu tenho tanto apostado. E eu sugiro e estou aqui no apoio. E é interessante que é desse caminho, o que a gente fez agora? Qual que é a proposta dentro de Apu? Do desenvolvimento de todos esses projetos, a gente vai para uma segunda etapa, que é criar um observatório da educação em Apu. Né? E aí, com isso, todos os projetos são acompanhados, com apoio da prefeitura, com apoio da rede estadual. Mas o que faz? O que são as escolas? E a pandemia ensinou muito isso para a gente. Eu nunca entendi tão bem o que é escola e o que o nosso grande amigo e companheiro de caminhada de 52 anos, se eu chamar ele de chefe aqui, ele vai brigar comigo, mas é um referencial muito grande para mim. Fala, escolas são pessoas. Né? Sem as pessoas, são prédios vazios. Né? Então, observatórios de educação, espaços de construção geram esse processo dinâmico. Então, parabéns. Eu estou muito feliz de escutar a provocação que vocês trazem aí. Bom, Sandra, acho que você já tem aí um bom companheiro aí para trocar figurinha. Gente, a Natália está pedindo para que vocês preencham, assinem lá a lista de presença, tá bom? É importante isso também. E é importante também depois para constar tudo bonitinho. Eu acho que deve estar no chat, deve ter colocado no chat, ok? Eu geralmente vou lá, enquanto a gente está aqui, vou no chat, clico e já deixo lá. Porque daí depois eu preencho. Oi? A secretária acabou de me mandar mensagem. Tá falhando. Ela está em uma escola hoje acompanhando. Ela está acompanhando uma escola. Isso, ela está em uma escola hoje. Ela está acompanhando uma obra, ela não conseguiu entrar. Mas ela deixou um beijo para todo mundo e na próxima, provavelmente, ela vai estar presente aqui com a gente, tá? E aí eu queria... Tem duas listas circulando. Tem uma lista que a Tina compartilhou e tem a lista de presença que eu compartilhei. Então, é importante que vocês preencham as duas. A gente pode colocar novamente no chat. Dê uma olhadinha, por favor, que a partir dessa lista a gente vai criar o grupo. Eu não pus nenhuma lista, não. Fui eu que pus, Tina. Fui eu que pus a lista. Vocês estão vendo, gente? É equipe, a gente trabalha com essas questões. Então, vocês preencham, porque é importante para o Léo, por conta do edital, né, Léo? Já saquei que também é isso. E para a secretaria também, por conta da presença de vocês, também é importante para nós. Léo, pegando um pouquinho o gancho, eu já vou passar a palavra para o Carlos e para a Maria Pedro. É para a Zizi, né, Maria Pedro? A Zizi. Nós temos a intenção de termos o nosso observatório também. Nós vamos criar esse observatório de todos os projetos que estão rolando, que estão acontecendo, para que vocês também possam visitar. Eu costumo falar o que a Sandra acabou de falar, né? A Sandra trouxe uma questão e o Léo já tem uma prática. Então, a gente vai se achando nas práticas, falando, pô, e olha aí, né? Eu já tenho alguém ali que pode me dar um norte, não é uma ensinagem. Mas, olha, a minha prática aqui dá certo com isso. E aí a gente vai achando soluções e construindo isso junto. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui antes de que a gente terminasse. Não, eu vou passar. Carlos, é você. Opa, valeu, obrigado. Consegue me ouvir, pessoal? Beleza, olha só. Eu sou do Colégio Evolução, tá? Do distrito de Itaipuaçu, Maricá. É uma escola particular e essa escola ela sempre falou muito dessa tendência. Acho que eu fui travado, travei? Tá beleza? Estão conseguindo ouvir? Estamos sim, Carlos. Estamos te ouvindo, Carlos. Beleza, que aqui mudou tudo o esquema aqui. E sempre falou dessa mudança de currículos e tal. Como eu sou pai de aluno que acabou de se formar no ensino médio, aí vem uma grande barreira dos pais, tá? Eu estou fazendo aqui também a parte do outro lado da sala de aula, que é quando você está amarrado, que a nossa educação é aquela de ter conteúdo no caderno, de ter contas, de ter, né, história, tem tema, texto, resposta, pergunta, colou, não colou, tirou 10, tirou 9, tirou 8.
só que às vezes o aluno tira 10 numa coisa e 0 na outra, e vai dentro dessas nuances. É uma das barreiras que existe nesse modelo, que para mim é bacana para caramba, que você constrói o cidadão de forma completa, na minha visão. Como eu sou professor de educação física, a nossa visão do ser humano é uma pessoa completa, não é só corpo, nem mente, nem espírito, nem essas divisões loucas que a gente costuma fazer. Tá? Então, existe essa barreira para o lado de dentro da casa. Chegou da escola, e aí, o que você fez hoje? Mostra teu caderno. Não, a gente ficou numa praça, a gente debateu, a gente conversou, a gente falou, construímos, falamos sobre a nossa rua, quem foi é mesmo, mas não tem nada escrito. E na prova? Outra coisa, e o Enem, o famoso Enem, porque a gente também lida com o ensino médio, o Enem vai pedir isso aí, o Enem vai fazer uma conversa com vocês, então é uma mudança que tem que ser bem ampla, porém começa assim, na minha visão. E outra coisa que eu gostaria de falar, não sei se foi a Cleo, me perdoe se não foi que eu estava... Se existe uma pessoa que ainda está aprendendo, que agora, depois de 2 anos de pandemia, todo mundo sabe mexer aqui, eu ainda não aprendi, não, toda hora eu me ajusto. Sobre as crianças ucranianas que estão em Maricá, eu, como professor, resido próximo, de repente Carlos, não é em Maricá, perdão, elas não estão em Maricá. Tá. Eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal. Sim, então me perdoe. É que eu tive essa impressão, senão desde já ia me oferecer para, sei lá, criar uma atividade, uma recreação, fazer uma mistura de brincadeiras que eles conhecem com as brincadeiras nossas, coisas assim. Então é isso. A questão da lista no chat mesmo, e parabéns a todo mundo, aos professores que estão aí envolvidos. A gente vai ganhar muito. Eu vou fazer de tudo para acompanhar todas as aulas, que a gente tem uma rotina meio forte, né? Mas bacana demais. Obrigado aí pela possibilidade de conversar com vocês, e valeu mesmo. Parabéns pelo projeto lá com as crianças. Caso descubra alguma brincadeira deles lá, típica do povo deles lá, se puder mostrar para a gente aí, passar para a gente dar o nome. Sim. Aí é legal, que só enriquece a gente aí na nossa vida. Obrigado, hein? Obrigado, Carlos. Maria Pedro. Agradecida, Cleo. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Então, eu só queria fazer uma complementação à colocação do Leonardo também, sobre a situação da construção da comunidade de aprendizagem, né? Então, com relação à formação de professores, eu também faço formação de professores humanizados, né, com uma construção de uma rede municipal. Então, eu vejo que é possível, a partir da construção de sonhos, de desejos, de necessidades. Quando nós nos reunimos em equipe e conversamos, nos comunicamos, sempre há a possibilidade de construir junto, construir com. E é assim que possibilita essa cooperação para que, inclusive, veja com esses professores e até com os pais, pode ser integrado também com os pais, com as mães, o que eles gostariam de saber, o que eles gostariam de aprender em conjunto. Então, até aquela colocação que foi feita da formação, é possível, a partir desse projeto integrado, de ver o que as pessoas gostariam de construir juntas. E, assim, você pode construir qualquer aprendizagem, porque a aprendizagem está ligada a essa construção do conhecer em conjunto, do paradigma da comunicação, que a partir da nossa comunicação com o nosso próximo, falando das nossas necessidades, dos nossos sonhos, e compartilhando esses sonhos, podemos fazer essas construções em conjunto. E o paradigma da aprendizagem, a qual nós utilizamos o projeto, o roteiro, as perguntas, os questionamentos, que trazem as respostas para aquilo que nós precisamos construir ou queremos construir em conjuntos, para uma melhoria, né, desse coletivo, para uma união desse coletivo que possibilita a mudança desse paradigma só voltado à instrução, que é um paradigma que fica só como uma questão mais estrutural, faltando a essência, que é justamente a alma do ser humano com um outro ser humano.
Então, eu só gostaria de complementar essa colocação do Léo também, e do Léo, da Tina, né, e da Cléo, e agradecer a todos, parabéns a todas e todos que estão aqui, é uma alegria enorme, que bom que tem pessoas tão corajosas, fortes, que têm esse intuito e percebem a sensibilidade da criança para nós podermos fazer uma mudança em conjunto. Agradecida a todos. Bom, minha gente, deixa eu ver aqui. Acho que vamos encerrando, né? Gostaria de pedir para vocês que, para os próximos encontros, se alguém puder trazer uma poesia, uma música, uma história, enfim, é importante. Queria agradecer a todos e também deixar claro que, homeopaticamente, nós vamos avançando, nós vamos entrar nos temas do Enem, nós vamos entrar no tema das provas, nós vamos entrar em tudo isso. Agora, o foquinho aqui vai ser, vamos começar a tutoria, 1 para 1, vamos aprender essa brincadeira, que é divertido, é curioso e é gostoso, e depois a gente vai, na medida do possível, a gente vai avançando, e vamos avançar, e logo, logo a gente vai estar dominando tudo isso. Tina, e eu encerro aqui, beijo a todos, e eu passo para a Tina. Léo, rapidinho. Só um pouquinho, Alex, desculpa, porque o Carlos Alberto, ele ficou no vácuo. A gente sabe disso, tá, Carlos Alberto? Sim, eu tentei responder um pouco para o Carlos isso. Nós vamos chegar nessas questões, mas vai dar certo. Léo, obrigado, pessoal, valeu. Eu gostaria de trazer no próximo encontro 2 obrinhas, uma da literatura brasileira e uma da música brasileira, distantes 2 séculos, mas que dialogam e que eu gosto de trabalhar com os meus alunos. Cara, à vontade. Então tá, então estou comprando. É assim, artista é isso, gente, à vontade. Acabou, Tininha? Sábado para todos. Então bom sábado para todos, gente. Eu vou me preparar, eu vou almoçar agora. Aqui já é 14h20. Um ótimo sábado, bom almoço, boa praia para todo mundo. Né? A gente... Valeu. Bom almoço. Isso é sacanagem, ó. Isso agora é uma sacanagem com a brasileira que nada no mar, que está aqui com 3 graus. Mas você vai tomar um bom vinho. Um bom vinho. Não, nem vou hoje não, Léo. Hoje não rola. Tem que trabalhar. Léo, o mar está ótimo para nadar. Eu já dei um pulinho lá. Que lindo. E só um último comentário. Uma gratidão enorme, que eu saio daqui hoje melhor do que eu cheguei. Muito obrigado a todos e todas. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Bom dia. Excelente. Bom dia a todas e todos.